Se vocês olharem para mim, vocês vão primeiro a falar, né? O pastor, o primeiro a furar. Né? O pastor tá gordinho. Foi o primeiro a furar a academia. Porque a gente faz isso, a gente passa por essas situações, né? E muitas vezes isso gera também, sabe o quê? Uma frustração, como eu falei aqui no princípio. Do dia, hoje o dia não rendeu. No ano também a gente pode chegar lá no final do ano e falar assim, poxa, não consegui as minhas metas que eu queria para aquele ano. Mas isso é motivo de muita frustração? Não. Sabe por quê? Porque aquilo serve também como um aprendizado para aquilo que a gente pode vir a projetar em 2026. Não é isso? Em 2026 a gente pode vir a projetar. E em 2026 a gente precisa daquilo que a gente tentou em 2025 e não conseguiu. Mas a gente aprendeu. É isso? A gente aprendeu com 2025. Então a gente tem que usar isso que nós aprendemos para poder utilizar naquilo que ainda a gente vai fazer. Sabe qual é o grande lance desse negócio? É a gente não entrar em 2026 como iniciantes emocionais, mas como experientes naquilo que a gente já viveu. É isso? Então, quando é interessante a gente entender que o final das coisas, como a gente leu aqui em Eclesiastes, são mais importantes do que o começo. Sim ou não? No começo, você não tem clareza das coisas, sim ou não? Você projeta, você tem ideia daquilo que você quer fazer, você fez todo um planejamento, mas você ainda não viveu aquilo. Não é isso? Você ainda não viveu aquilo, então há possibilidades de aquilo não acontecer, né? Então, o final é que vai realmente determinar se você vive ou não. Você viveu ou não tudo aquilo que você planejou. É no final que você vai ter as respostas. Amém? Glória a Deus. Então, o que a gente precisa neste ano que a gente está entrando em 2026? A primeira coisa que a gente tem que fazer, das 3 coisas que eu vou passar para vocês hoje, a primeira é fazer o diagnóstico. Fazer o diagnóstico de 2025. Quem é que já foi no médico? Só não eu e o Zezinho. Só nós que não vai no médico, mas de resto. Quem é que já foi no médico aqui e chegou lá, estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, né? O médico pergunta, né? O que você está sentindo? Aí eu falo, fome, então sono. Né? Mas outros falam, eu estou sentindo dor de cabeça, estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. Aí o que o médico faz? Me ajuda a pregar, gente. Primeiro ele pede algumas coisas, né? Ou não? Exame, né? O que o exame vai fazer? Ele vai dar uma varredura no seu corpo para saber como ele está, sim ou não? Ele vai fazer uma análise ali, vai pedir um hemograma. Primeira coisa, já pede um hemograma completo, não é isso? Por quê? Dentro dos parâmetros que estão no seu sangue, ele já consegue adivinhar algumas coisas. Adivinhar não. Ele já começa a determinar algumas coisas que estão acontecendo no seu corpo. Então ele já consegue analisar algumas coisas ali só pelo sangue. E aí ele vai pedir, dependendo da situação, ele vai pedir os outros exames complementares, amém? E diante dos exames, o que o médico faz? Aí vem o diagnóstico que a irmã falou, né? Ó, você está, pelos seus exames, eu percebi que você está obeso. Aí, misericórdia. Aí, e agora? Tem jeito. Tem, doutor, qual o remédio?
Tá o remédio milagroso aí, como é que é? O novo aí. Monjaro, o pessoal tá usando aí, canetinha, não sei o que. Aí o médico fala assim, não, tem o mais barato, é o quê? Um esparadrapo bem grandão, assim, você bota na boca, pronto. Brincadeira. Ele vai te direcionar para o nutricionista, não é isso? Vai te direcionar para aquele que é o profissional da área para te ajudar nisso aí. Isso é, no caso, desse diagnóstico. Mas o diagnóstico, ele revela aquilo que está em falta, aquilo que está as falhas. E quando a gente caminhou o ano de 2025 todinho, houve algumas falhas, algumas faltas, algumas coisas que você não realizou em dezembro de 2025, porque houve algumas falhas dentro desse ano. Faltou algumas coisas. Agora, a gente precisa fazer a primeira coisa, o diagnóstico. E aonde foi que eu errei? Aonde foi que falhou? Onde eu falhei? Aí você vai fazer um diagnóstico disso para poder fazer os primeiros consertos. Porque senão o que acontece? Você falha em 2025. Vou falar de falha, vou falar de aconteceu algo em 2025, aí você não deu importância para o diagnóstico, aí passa para o ano de 2026, você continua fazendo a mesma coisa. Aí no ano de 2027 você continua fazendo a mesma coisa. Não pode comer açúcar por causa da diabetes. Aí você continua comendo açúcar. Aí não pode fazer tal coisa, você continua fazendo. O que vai acontecer? Você vai colher as mesmas coisas que você plantou desde o ano de 2025, 27, 28, 29. Por quê? Porque não houve uma análise do diagnóstico para mudar aquilo. E não é só na área de saúde que eu estou falando em todas as áreas. Principalmente na área nossa espiritual. Para que o nosso crescimento espiritual ele seja efetivo, a gente precisa traçar metas para esse ano de 2026. Amém? A gente precisa. E sabendo que o final é melhor do que o começo, o que a gente pode fazer de melhor é trazer o final para cá, mais para perto da gente. Sim ou não? Se você trouxer o final, você vai viver aquilo que é o bom muito mais cedo. E o contrário também é verdadeiro. Se você procrastinar, no final de dezembro, você inicia com aquele gás todo em janeiro. E no final de dezembro, você não vai colher. Vai passar para o outro ano. E assim subsequente. Amém? Então, a ideia é trazer o melhor. Como disse a palavra ali, né? O melhor é o fim das coisas do que os princípios delas. Melhor é o fim do que o princípio das coisas. Amém? Então, primeiro a gente precisa do diagnóstico, né? Identificar isso, identificar essas coisas. Muitas vezes o que nos atrasa são coisas que têm pesado a nossa bagagem. Eu queria contar aqui um pequeno fato aqui, mas o irmão que estava comigo nesse dia não está aqui hoje. Mas eu vou contar, a mulher dele conta para ele depois. Nós fomos fazer uma caminhada, como que fala quando você sai no meio do mato aí andando aí? Uma trilha, fazer uma trilha. Alguns anos atrás, né? O pastor estava bem. Vou fazer uma trilha lá na Cachoeira da Ilha. Fica aqui, perto de Formosa. E essa trilha ela vai na beira do mato e caminhando pela beirada do rio lá, em Tiquira, e vai acabar chegando lá na Cachoeira de Tiquira. E
nós fomos, né, todo empolgado. Na época estávamos com o bispo da igreja, ele é o líder lá, e nós estávamos lá, tá, empolgados, né? E aí nós conseguimos chegar até o topo da cachoeira lá. Foi uma canseira, porque eu pensei que era uma trilhazinha, né, tal. Meu amigo, o negócio lá foi, andava dentro d'água, andava na mata, andava, subia da mata, saía da mata, subia morro, descia morro, para chegar nesse lugar. Chegamos, aí você pensa, agora eu vou ter que voltar, né? Aí, uns abençoados lá ainda falaram assim, vamos descer a cachoeira. Misericórdia, agora que lascou mesmo, né? Aí resolvemos descer a cachoeira pela lateral. Você sabe, se a água cai naquela altura todinha, ela tira, que eu não sei se é 80 metros, sei lá quantos metros são, é bem alto. Se a água cai, você imagina pela lateral, a pirambeira que não é para descer. A gente resolveu descer, descemos. Chegamos lá embaixo, vamos voltar? Vamos voltar que o tempo está se esvaindo. Vamos. Aí no meio da subida, uns já começaram a miar. Ai meu Deus, meu joelho. Ai não sei o que, não sei o que. E carregando mochila, e carregando não sei o que. Eu sei que fomos quando chegamos na metade do caminho, o bispo perguntou, e aí pastor? Eu não era pastor na época. E aí Valério, como é que está aí a luz aí para a gente chegar? Eu falei, pastor, se a gente não acelerar, menos de uma hora vai escurecer tudo. Se a gente entrar nessa mata aí, no escuro, nunca mais a gente sai daí não. Então vamos. Né? E aí acelerando e tal, não sei o que, tentando, e o pessoal já com as pernas tudo, aí tinha que subir uma ladeira zona violenta lá. Aí fui subir. Quando eu cheguei lá em cima, eu não senti mais minhas pernas, já adormeceu tudo, e era tremendo assim. Eu nunca andei um negócio tão violento igual aqui. Vou parar aqui para comer alguma coisa aqui, para beber água e tal. Que abriu mochila, tá lá as mochilas dos meninos cheias de coisa, cheia de comida, cheia de não sei o que, pesada. Eu falei, cara, tu vem para um negócio desse, traz um monte de coisa pesada, traz pelo menos um pedaço de rapadura, já tá bom. Porque atrapalhou todo o processo, atrapalhou para quem estava carregando peso. Foi muito ruim para quem estava carregando muito peso, né? Por quê? Porque atrapalha, o peso atrapalha. Amém? Nós, graças a Deus, conseguimos chegar, não tive que chamar nenhum helicóptero. Mas teve uma ocasião que tiver que chamar o helicóptero lá na igreja. Vou fazer uma trilha dessa aí, mas vai ser mais light, né? Mas o peso que a gente estava carregando atrapalhou o processo, né? Nós nos atrasamos e quase a gente pega o escuro e a gente não sai. Talvez estivéssemos lá até hoje, né? Mas graças a Deus deu para a gente sair de lá e viemos embora. O peso, amados, atrapalha. O peso da bagagem atrapalha. Então a gente tem que tirar esse peso que a gente acumulou e que não serve para nada, para a gente poder caminhar em 2026. Que pesos são esses, né? Pesos desnecessários. São distrações que estão nos atrapalhando. São as distrações. É o desânimo, procrastinação, né? Hoje está chovendo, eu acho que eu não vou para o culto não. Estou desanimado, né? Essas coisas são pesos que a gente tem carregado há muito tempo, e no ano passado, vamos dizer assim, que a gente tem que pegar e revisar essa bagagem e jogar essas coisas fora. O que foi que a nossa irmã Eva falou aqui em cima? Foi muito satisfatório, é muito satisfatório você estar aqui na casa de Deus, fazendo as coisas para Deus. Mas muitas vezes, quando você está lá na sua casa, e você é convocado para vir para cá, às vezes você pensa assim, vai ser difícil, vou ter que lavar lá, vou ter que puxar de rodo, vou ter que puxar água, vai não sei o quê, às vezes já dá aquela, né? Então essas coisas que te desanimam, que te entristecem, já tem que jogar fora da bagagem. Joga fora da bagagem. Pastor falou, ei, eis-me aqui, pastor. Vamos lá, vamos na trilha. Vai levar algum peso? Não. Vou caminhar leve, vou voar. Amém? Porque se você
fizer um ano bom, andando, esse ano, quando for o ano que vem, você vai estar voando. Quem pode dar um aleluia? O ano passado, se você andou, no ano que vem você vai estar voando. Amém? Glória a Deus. Pense nisso. Amém? Então, um texto que lembra isso está lá em Hebreus 12:1. Hebreus 12:1 diz assim: portanto, aí você marca aí na sua Bíblia. Eu falei para marcar. Marca aí direitinho, aí você vai ler depois em casa. Amém? Diz assim: portanto, também nós, visto que temos a cercar-nos tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos cerca. Amém? Outra versão ali, né? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunho, deixemos todo o embaraço. Amados, a gente tem que deixar um peso, deixar um embaraço, deixar. Isso é coisa do inimigo, sabia? Tem coisa nossa no meio também, tem, né? Mas o inimigo também ele aproveita essas situações para aumentar aí a situação. Amém? Então, vamos deixar o embaraço, vamos deixar o peso que nos atrapalha, que nos está nos atrapalhando a caminhar para o alvo. Amém? O nosso objetivo é chegar em 2026, em dezembro de 2026, muito melhor do que nós chegamos em dezembro de 2025. Muito melhor. Com a nossa saúde, ok. Eu ensino aqui para os meus discípulos. Determina, queridão. O médico fala assim: você está assim? Estou não. Lá dentro de você já vai falando logo: não estou não. Já vai determinando: estou bem, sou forte, Deus é comigo. Já vai determinando. Amém? Então deixa o peso, deixa o embaraço do passado. Você tem que identificar aqueles hábitos também que estavam te atrapalhando. Você sabia que neurologicamente é muito difícil de você se livrar do hábito? É difícil de se livrar do hábito. Porque o hábito é uma coisa que também é difícil de você adquirir. Mas depois que você adquire o hábito, aí você faz ali no automático. Então, tem hábitos ruins. Existem hábitos ruins que nos atrapalham nesse processo. Amém? Então vamos deixar os hábitos, pensamentos que nos consumiram no ano passado. Bem, glória a Deus. Então, o número 1 foi, a gente tem um diagnóstico, amém? Tem um diagnóstico daquilo que nos atrapalhava. Agora, o que a gente vai fazer para poder seguir para frente? Ajustar o foco. Amém? Quem já tirou a espingarda de luneta? Ou então usou um binóculo? Quem já viu um binóculo? Já olhou um binóculo assim? Aí você olha assim, está longe aquele negócio que você quer ver, mas está assim meio embaçado, sim ou não? Aí tem uma rodinha assim, em cima assim do binóculo, você começa a rodar ela, mexer nela, aí ela vai ajustando o foco, vai ajustando, daqui a pouco você está vendo aquele negócio nítido, dá vontade de chegar assim e pegar com a mão, mas está aqui do lado, né? De tão nítido que você está vendo aquilo ali. Por quê? Porque você ajustou o foco. A gente precisa ajustar o foco naquilo que a gente precisa alcançar, né? Ajustar o foco, ver bem claro. Sabe por quê? Quem não sabe, pastor Rui sabe dizer, eu não consigo falar bem, mas ele sempre fala. Quem não sabe para onde vai, né, pastor? Quem não... Todo lugar serve. Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar é chegada, qualquer lugar é... Certo? Todo lugar serve. Não é assim. Nós temos um alvo, nós temos um objetivo a alcançar. Amém? Nós temos um objetivo. Então a gente tem que ajustar esse foco aí para 2026.
nós não podemos entrar, como eu disse no início, como iniciantes emocionais. A gente tem que entrar como veteranos aprovados. Veteranos aprovados, né? Quem viu aí o negócio aí lá da Venezuela? Vamos esquecer a parte dolorida e vamos focar numa coisa importante aqui. Eu vi falar que a equipe Delta, que é a equipe elite da força americana, a equipe elite, eles fizeram um local exatamente como era a casa do presidente lá. Eles fizeram exatamente os quartos, posição, sala, entrada, porta, não sei o que, tudo certo. Eles ficaram meses treinando entrar nesse lugar e para saber qual seria a abordagem. A abordagem foi tão rápida que existia nesse local um bunker de uma porta de aço que intransponível. Era feito nessa casa. Foi tão rápido que não deu tempo de entrar lá. Não deu tempo de entrar no bunker, né? Então, nós temos que pegar tudo aquilo que a gente viveu em 2025 e não se entristecer com aquilo que não funcionou, mas usar isso para sermos veteranos aprovados e não iniciar o ano de novo pecando nas mesmas coisas. Não, vamos fazer diferente para colher diferente. Amém? Se você só plantar na mandioca, você vai plantar um monte de coisa no ano que vem, vai colher muito mais coisas diferentes. Amém? Agora, se você continuar plantando só coentro, você vai colher coentro, não vai colher outra coisa. Amém? Tem que buscar estratégias novas e ser veteranos aprovados. Lá em Provérbios 16:3 diz assim, consagra ao Senhor as tuas obras e os teus planos serão estabelecidos. Amém? Consagra ao Senhor as tuas obras e os teus planos serão estabelecidos. Então isso é muito importante também para você gravar aí na sua Bíblia. Provérbios 16:3. Amém? Glória a Deus. Aplique um aprendizado. E não pode faltar, sabe o quê? A disciplina. Ser disciplinado. Em 2026, já em janeiro, você vai focar, você vai regular a sua luneta, o seu binóculo, você vai regular para ver lá na frente. Mas já em 2026 já tem que colocar na cabeça, eu tenho que ser disciplinado. O que é ser disciplinado? Não abrir mão nas primeiras dificuldades. Ser resiliente. Aconteceu alguma coisa, não foi como eu planejei, mas dá uma voltinha naquilo, volta para o trilho de novo e continua. Continua. Amém? Ser resiliente. Aconteceu, mas não deixe que aquilo te abale. Amém? Esses dias eu me entristeci muito, quase desisti do projeto. Estava com uns frangos lá que eu queria vender para aumentar o meu capital de giro da minha empresa de produção de ovos de galinhas felizes. Aí, numa boa, projeto, galinheiro, telado, tudo bonitinho, bacana. Aí um dia eu saí de noite e esqueci de fechar a porta do galinheiro. A raposa veio e comeu 9 galinhas de uma vez. Aí eu fiquei triste, fiquei abalado. Pensei, meu Deus, essas bichinhas aqui já ia ser uma grana que eu ia juntar aí com o meu capital para poder tocar o meu projeto. Galinhas felizes, né? Mas aí, sabe o que Deus falou para mim? Mas tudo bem, não foi muito bom, né? Você se entristeceu um pouco.
mas nenhuma das suas galinhas premiadas ela pegou. E estava tudo aberto. Né, Joel? Joel tem umas galinhas premiadas lá também. Eu tenho as minhas premiadas. Ele também tem as premiadas ali. Mas as minhas premiadas nenhuma elas pegou. Ela pegou uns frangos que eu queria vender, que eu estou querendo dispensar mesmo. Né? Mas as premiadas ficou tudo de lá. Eu cheguei que eu me apavorei, que eu fui contar 1, 2, 3. Glória a Deus. Aleluia. As minhas premiadas estavam lá. Em tudo, Deus cuida de nós. Amém? Mas não está livre de acontecer as coisas na sua vida, não, queridão. Não está livre. Vão acontecer as coisas, mas a gente tem que ser disciplinado. Tem que ser resiliente para contornar o problema e continuar. Amém? Continuar. 2026 ainda tem 12 meses aí para frente. A partir de janeiro em diante. Esse janeiro em diante. Amém? E o terceiro é a execução. A gente tem que executar aquilo que nós estamos interessados em viver. Temos que executar aquilo. Amém? Eu e o meu filho Renan, esses dias, ainda dentro do projeto das Galinhas Felizes, nós estamos fazendo um projeto para que de autonomia, para que os ovos sejam vendidos praticamente sozinhos. É um projeto bem ousado, né? Aí a gente está trabalhando, como eu sou da área do mecânico, aquela coisa de botar a mão na massa, furar parafuso, meter o parafuso, cortar madeira, fazer isso, fazer aquilo. Eu sou dessa área. Como eu não entendo nada da área de hardware, software, essa área, aí o Renan está pegando com essa parte aí do projeto, né? Aí muitas vezes ele fala para mim assim: não, pai, você pega aqui na inteligência artificial, joga aqui na inteligência artificial, que ela vai te falar tudo e tal, e você coloca, meu filho, eu não sei nem falar essa palavra prompt. Nem sei como é que é esse negócio. Então vai ser muito difícil para mim. Você tem que pegar a sua área, eu pego a minha, a gente junta os dois e vai dar certo. Mas nós estamos validando um monte de coisa já. A gente já fez várias coisas. Eita, esse aqui não deu certo, volta. Agora mexeu assim, esse aqui deu, eita, esse aqui foi bom. Aí mexendo também, esse aqui não deu, volta de novo. Fizemos, deu certo, funcionou, pulando dentro do quarto, nós dois. Deu certo, yes! Né? Por quê? Todo um processo, colocando em execução. Colocando em execução. Querido, você quer o seu filho liberto? Você quer os seus filhos curados? Sarados, protegidos pelo Senhor? Eu creio que isso é uma dor de muitas pessoas aqui, muitos irmãos aqui. Coloca o seu joelho o ano todo para o Senhor, para os seus filhos, mesmo que eles sejam pequenininhos, viu, irmão? Mesmo que eles sejam bem pequenininhos, mas que eles sejam protegidos desde pequenininhos pelo Senhor. Consagre os seus filhos a Deus e lute por eles no joelho o ano todo. Em dezembro você vai me contar a história. Em dezembro de 2026 você vai me contar a história. Se você fizer, você vai colher as vitórias de Deus na sua família. Aleluia. Porque você executou. Você executou. Deus. Muitos irmãos às vezes têm problemas com vícios. Com vícios. Irmão, faz um voto com Deus. Não é com o pastor. Faz um voto com Deus. Senhor, este ano eu vou me livrar desse vício. E dia a dia, você abandona aquele negócio. Dia a dia. Todos os dias. Coloca no joelho. Senhor, está aqui o meu sacrifício. Eu estou me sacrificando. Eu quero me libertar de tal coisa.
Isso tem me atrapalhado, isso tem atrapalhado a minha caminhada cristã, tem me atrapalhado a minha carreira. Coloca isso para Deus. Com certeza, Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida. E em dezembro você vai me contar. Sabe o que é melhor? Você trazer de dezembro para fevereiro. Para você viver o melhor, você viver o fim, trazendo para o começo. Pague preço. Amém? Glória a Deus. Então na execução, a gente tem que lembrar que no cristianismo, na nossa carreira cristã, não é igual uma corrida de 100 metros rasos. Quem já viu aí os 100 metros rasos? Né? É uma corrida que tem 100 metros e os atletas, eles se preparam, treinam para uma explosão de preparo, certo? Porque vai ser só 100 metros, então é uma explosão. Mas a nossa caminhada cristã, ela não pode ser uma explosão de 100 metros rasos, ela tem que ser uma maratona. Amém? Quem sabe o que é a maratona? Quantos quilômetros tem uma maratona? 42 quilômetros, amém? Então, se você fizer nesta maratona os primeiros 100 metros explodido igual os 100 metros rasos, o que você acha que vai acontecer? Vamos lembrar aqui lá da São Silvestre, né? São Silvestre todo ano tem, passa aí nas televisões, eu não estou vendo mais porque só passa nas televisões abertas e esse que eu não vejo. Mas todos os anos que eu via para trás é sempre a mesma coisa. Esse ano ganhou não foi um queniano, porque todo ano ganha um queniano, né? Esse ano ganhou um cara que ganhou nas últimas, no final ele passou o queniano, faltando assim 30 metros. Ele deu um sprint, passou na frente, o outro não conseguiu pegar mais. Mas quando a gente vê na São Silvestre, que vai ter a largada, como é que é? Aquele monte de gente, não é? Tá aquela a fita aqui, ó, da largada. Aí quem está ali na frente? Só os iniciantes. Só aqueles que não vão nem chegar lá, nem vão chegar no final. Eles estão ali doidinhos, vai abrir. Quando vai abrir, sai correndo igual uns loucos. E os caras que já são profissionais, nem ligam. Porque sabe que no meio do caminho aqueles doidinhos vão ficar tudo para trás. Eles vão cair, desistir, perder o pique. Por quê? Houve uma preparação daquele cidadão. E é uma coisa longa que precisa de quê? Nós falamos no início. Preparação e disciplina. Disciplina do corpo, disciplina de saúde, disciplina do alimento para o corpo, para aquilo que você vai executar. Amém? Então você precisa de uma disciplina do seu corpo para você suportar a caminhada cristã. Aí nós vamos lá para o apóstolo Paulo, porque ele fala para Timóteo sobre isso. Amém? Ele fala para Timóteo sobre isso. Primeiro antes de Timóteo, lá em 1 Coríntios, ele fala assim, 1 Coríntios 9, 24 e 25. Aí você marca na sua Bíblia aí, marca na sua Bíblia no seu celular, marca aí. 1 Coríntios 9, 24 e 25. Diz assim, ó: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aí, deixa eu ver aqui o texto aqui. Todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível.
Amém? Então o que o apóstolo Paulo está falando para nós? Os atletas, aqueles caras que eles treinam e se abstêm de muitas coisas que fazem mal para o treinamento para poder alcançar uma coroa, ou seja, um prêmio, um troféu, que é humano, que é uma coisa da natureza humana. Mas Paulo está falando, nós, porém, nos abstemos de quê? Nós deixamos muitas coisas para trás que não nos fazem bem para alcançar coisas eternas. Você quer alcançar coisas eternas, amém? Então você tem que se abster daquilo que não te faz bem em Deus, daquilo que não tem agradado a Deus. Você tem que se abster disso para alcançar uma coroa incorruptível. Amém? Glória a Deus. O apóstolo Paulo fala isso. Então a gente não vai começar 2026 num pique de iniciante, que logo em fevereiro vai se esgotar. A gente vai começar, num ritmo, aquele ritmo, e manter esse ritmo, manter a disciplina com resistência. Amém? Glória a Deus. Amém. Então o apóstolo Paulo está dizendo também para Timóteo que a gente tem que correr a carreira, combater o bom combate e guardar a fé. Amém? Quando é que Paulo fala isso para Timóteo? Ele fala quando ele já está no final, quando ele já sabe que ali, quando ele passou por tudo que ele passou, ele já estava preso em Roma, e dali ele seria condenado. Ele já sabia de tudo isso, mas ele estava se alegrando por quê? Porque ele já estava no final, e com todos os resultados que ele tinha corrido, almejado, satisfeito. Ele correu a carreira, combateu o bom combate e guardou a fé. Nós precisamos fazer isso, essa procrastinação, essa disciplina, para quando chegar no final, a gente poder dizer, guardei a fé. Amém? É isso que vai nos manter, não só para 2026, mas por toda a nossa vida, até que Jesus volte. Amém? Glória a Deus. É isso. Então, o final das coisas é melhor do que o começo delas. Isso diz aqui em Eclesiastes 7. Então o apóstolo Paulo, ele fala isso lá para Timóteo, que guardou a fé. Nós também devemos guardar a fé e combater sem procrastinação, sem desânimo, com a certeza daquilo que nós vamos viver no futuro. Amém? Então, nós precisamos, em primeiro lugar, ter o diagnóstico daquilo que passou, ajustar o nosso foco e botar o nosso plano em execução. E como nós estamos fazendo lá em casa, no projeto das Galinhas Felizes, botar em execução, amém? Executa, não deu certo, volta, faz de novo, volta, faz de novo, amém? Igual eu e o Zezinho lá com as mandiocas, vamos aprendendo com o Chico, estamos plantando as mandiocas agora tudo em pé, as maninhas, não estamos mais deitados não. Ele estava ficando passado. As mandiocas aparecem vivas já. Amém? Glória a Deus. E é isso que nós temos que fazer, amém? Buscar o final do nosso começo para a gente viver o melhor dessa terra. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus?
Deixa eu falar uma coisa aqui importante para vocês. Nós temos trabalhado aqui, temos feito, visualizado muitos projetos, sempre buscando em Deus, pedindo para que Deus nos oriente, para que Deus nos ilumine, para que Ele coloque realmente as lâmpadas aos nossos pés e ilumine os nossos caminhos, para que os projetos dele sejam aquilo que Ele deseja que nós possamos realizar. E um dos mais importantes que nós temos feito e tem queimado no meu coração e no coração do pastor é que nós desejamos fazer Jesus conhecido. Porque muitas vezes nós vemos as pessoas até dizerem que conhecem a Deus, mas ainda não estão conhecendo Deus no profundo. Amém? E nós precisamos colocar isso na vida das pessoas. Precisamos trazer isso para as vidas das pessoas. Dar oportunidade para que as pessoas conheçam a Jesus e tomem a sua decisão. Decidam por Jesus Cristo. Amém? Possam se decidir por Jesus Cristo. A partir de domingo que vem, eu estarei aqui na igreja dando uma escola bíblica dominical. Quem quiser participar, também pode dar o seu nome ali para a Daiane. Ela vai fazer uma listinha para você, de quem quer vir no domingo. A gente vai começar a colocar algumas coisas, uma EBD mesmo, uma escola bíblica ali, às 18 horas. Amém? Então não é difícil. O culto começa a que horas? 19 horas, não é isso? Então você chega às 18, a gente tem ali uma pequena aulazinha ali, tira suas dúvidas e tudo, e a gente já vem para o culto. É pesado fazer isso ou não? Não é, sabe por quê? Domingo é de Deus, querido. Domingo é de Deus. Você já ficou o dia inteiro com a família, já almoçou lá, dormiu na rede, não sei o que, tal. Hoje eu vim para cá às 15 horas. Mas você pode vir às 18. Vou estar aqui esperando. Amém? Para a gente passar tudo aí, tudo isso que você, todas as dúvidas que você tem, a gente poder conversar ali no Papo Santo. Vai ter até um café. Amém? Glória a Deus. Oferecer até um café. Joia? Bacana? E eu queria hoje, nessa noite, perguntar se tem alguém no nosso meio que quer entregar a sua vida para Jesus, que já entendeu esse chamado, esse